E se eu te dissesse que o maior campo de batalha da sua vida não está do lado de fora, não está no desemprego, na dívida, no diagnóstico, mas sim dentro da sua mente? Você pode fugir de muitas coisas, mas não pode fugir de você mesmo. É por isso que, mesmo sozinho no quarto, você sente que está lutando. Porque há um Golias em silêncio, te olhando no espelho, e ele sabe exatamente onde te enfraquecer. A pergunta é: o que separa quem vence de quem foge da batalha? Não é força, não é sorte, é mentalidade. Davi era o menor, o esquecido, o improvável, mas carregava algo que ninguém via, uma mente forjada na solidão, uma coragem lapidada no anonimato. Enquanto todos tremiam diante do gigante, Davi correu em sua direção. E você? Vai fugir mais uma vez? Ou vai descobrir hoje o que acontece quando você para de se esconder de si mesmo? Porque a verdadeira batalha nunca foi contra o gigante. Sempre foi contra o medo de se tornar quem você nasceu para ser. Antes de enfrentar Golias, Davi já havia vencido batalhas que ninguém viu. Não eram contra espadas. Eram contra a solidão, o abandono, a dúvida. Ele travava guerras todos os dias no pasto, enquanto cuidava de ovelhas que nem eram suas. É aí que muitos se perdem. Acham que o gigante é o problema. Mas o verdadeiro inimigo é o medo que mora dentro. É aquela voz que diz: você não é suficiente. Você nunca vai vencer. Você vai falhar de novo. A mente é o primeiro campo de batalha, e o mais brutal. Como disse Napoleão Hill, tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas o contrário também é verdade. Se você acreditar na derrota antes de lutar, já perdeu. A pergunta não é: você consegue vencer o gigante? É: você consegue vencer seus próprios pensamentos? Porque o Golias que te paralisa nasce da mente que você alimenta. Quando o profeta Samuel chegou para ungir o próximo rei, nem o pai de Davi o chamou. Ele era o filho que nem foi lembrado. Enquanto os irmãos desfilavam diante do profeta, Davi estava no campo, invisível, esquecido, aparentemente irrelevante. Mas foi ali, no silêncio do pasto, que ele construiu algo que nenhum exército podia ver: resistência interna. A cada leão enfrentado, a cada ovelha protegida, Davi se tornava rei, por dentro. Sem aplausos, sem holofotes, sem reconhecimento. Você já se sentiu assim? Ignorado, deixado de lado, lutando batalhas que ninguém enxerga? Então entenda, é aí que Deus treina gigantes. A rejeição que você sofreu não é prova de fraqueza. É evidência de que você está sendo preparado onde ninguém está olhando. Porque quem é treinado no anonimato, não se abala no palco. E quando o chamado chegar, você estará pronto para vencer com aquilo que os outros desprezaram. Quando Davi desceu ao campo de batalha, todos olharam para ele com desprezo. Sem armadura, sem espada, sem experiência de guerra. Mas ele carregava algo que ninguém podia enxergar: uma mente convicta e uma fé inabalável. Os outros confiavam em armas. Davi confiava em identidade. Enquanto os soldados viam um menino frágil, ele via um Deus poderoso. E isso muda tudo. Porque quando você sabe quem é e em quem crê, o impossível encolhe diante de você. A pedra na mão de Davi era só um símbolo. O que realmente derrubou Golias foi a coragem de um homem que não permitiu que o medo governasse sua mente. Essa é a pedra que você também tem. Uma decisão interna de não aceitar as mentiras que o mundo impôs sobre você. Não importa o que você tenha nas mãos. Se sua mente for firme, até uma pedra pode derrubar o impossível. Antes mesmo de enfrentar Golias, Davi enfrentou algo ainda mais sutil: as vozes que duvidaram dele. Saul disse que ele era inexperiente demais. Seus irmãos o acusaram de ser presunçoso. E o próprio Golias zombou: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? Mas Davi não se contaminou com as palavras. Ele ouviu, mas não aceitou. E hoje, essas vozes ainda ecoam na sua vida. Aquela professora que disse que você não tinha talento. O amigo que riu do seu sonho. A família que sempre espera que você fracasse. A sua própria mente, dizendo: você não vai conseguir.
Mas aqui está a verdade. Se você não aprender a filtrar o que entra na sua mente, o inimigo nem vai precisar te derrubar, você fará isso sozinho. Davi venceu porque se blindou por dentro. E se você quiser ir além, precisa decidir quem você vai deixar te definir, as vozes ao redor ou a convicção dentro de você. Davi não era destemido. Ele era determinado. Coragem não é quando o medo desaparece. É quando você escolhe avançar mesmo com o medo gritando dentro de você. Enquanto todos esperavam se sentir prontos, Davi já estava em movimento. Ele não tinha garantias, mas tinha convicção. É aqui que muitos travam. Esperam a coragem chegar como um sentimento, quando na verdade, ela é uma decisão silenciosa de continuar, mesmo tremendo por dentro. Napoleão Hill disse: aquele que conquista a si mesmo é maior do que o que conquista uma cidade. E Davi provou isso. A coragem que venceu o gigante não surgiu na hora da batalha. Ela foi construída todos os dias que ele escolheu obedecer, mesmo sendo ignorado, mesmo sentindo medo, mesmo sozinho. Então entenda, você não precisa se sentir corajoso para ser corajoso. Você só precisa agir, como alguém que já decidiu não ser dominado pelo medo. Golias tinha quase 3 metros, armadura de bronze e uma lança imponente. Mas o maior gigante que Davi enfrentou não estava diante dele. Estava dentro. E você também tem um Golias. Ele não grita no vale de Elá, mas cochicha no seu ouvido quando você pensa em tentar algo novo. Ele aparece quando você olha no espelho e se sente insuficiente. Ele revive memórias que te fizeram desacreditar de si. Esse Golias se disfarça de medo do fracasso, perfeccionismo, procrastinação, autossabotagem. E quanto mais você alimenta essas vozes, maior ele se torna. Napoleão Hill escreveu: o medo é apenas um estado mental, e o controle da mente é o único caminho para superá-lo. Davi não venceu um homem gigante. Ele venceu a mentalidade de derrota que paralisa o mundo inteiro. Se você quiser vencer de verdade, precisa parar de fugir do que está dentro. Porque a única coisa que impede você de avançar é o Golias que você ainda não enfrentou internamente. Davi não esperou sentir-se forte para agir. Ele lançou a pedra porque sabia quem era, mesmo que ninguém mais soubesse. Essa é a chave. A ação que muda tudo não vem do desejo de provar algo para os outros, mas da certeza de que você não precisa mais se esconder de si mesmo. A maioria espera o medo passar. Davi agiu com ele presente. E isso fez toda a diferença. Ele não se escondeu atrás de desculpas, não esperou por um cenário ideal. Apenas deu o passo. Porque quando sua identidade está firmada, você age como se já tivesse vencido, mesmo antes da vitória chegar. Você também tem uma pedra. É a decisão de parar de se diminuir. É a escolha de agir com ousadia, mesmo quando tudo em volta diz que você não é capaz. A pergunta é: vai continuar alimentando o gigante, ou vai lançar a pedra hoje? Você não precisa ser o mais forte, nem o mais preparado. Você só precisa parar de fugir de si mesmo. Davi já era rei por dentro, muito antes de ser coroado por fora. E você? Está esperando o que para lançar a sua pedra? A batalha que te espera não é maior que o propósito que te formou. Corra em direção ao seu Golias. E prove para si mesmo que você já não é mais o mesmo que se escondia ontem. Se essa mensagem te despertou, inscreva-se no canal agora. Porque aqui, você não apenas ouve histórias. Você descobre como escrever a sua. Com coragem, fé e mentalidade de gigante.